Então, pessoal, nós vamos conversar hoje sobre memória, né? Percepção, imaginação e memória. Então, vamos começar com sensação e percepção. Então, o que é sensação, né? É o que nos dá a qualidade exterior e interior do objeto. Então, o efeito que o objeto provoca na gente. E aí, a Marilena Chauí vai dizer que o sentir, a percepção tem a ver com sentir, né? O sentir, ele é ambíguo. Por quê? Ao mesmo tempo que está na qualidade do objeto, também está no sentimento que o nosso corpo possui. Eu vou dar um exemplo. Tem pessoa que não consegue comer kiwi porque ele é aveludado. Aquele veludo do kiwi dá uma sensação ruim para a pessoa. Aí o sabor do kiwi fica comprometido em função da sensação que a pessoa tem ao tocar o kiwi. Eu, particularmente, acho que kiwi não tem gosto de nada, mas é uma. Veja como é, que aí entra automaticamente no julgamento, que é a percepção, como percebe. Né? Eu, por exemplo, fui experimentar pitaia. Eu amei pitaia, que é uma fruta doce e ajuda no tratamento da diabetes. Aí eu comprei pitaia, que é uma fruta cara, e dei para minha mãe. Minha mãe comeu e falou: tem gosto de nada, não quero não. Então ela não teve a mesma percepção. Quer dizer, a pitaia que eu comia, diferente da pitaia que eu dei para ela, não, é a mesma pitaia, mas tem a ver com a percepção dela, o corpo dela, os sentidos dela, e também o sabor da pitaia. Então, e a gente precisa. O objeto também tem que estar acompanhado, além de depender do nosso sentimento, dos nossos sentidos, da nossa sensibilidade. Então, tem a ver aí a sensibilidade, a imagem que você faz da fruta, o seu sentido, quer dizer, é amargo, é doce, é azedo, é quente, é frio, também tem a ver com o que a fruta própria oferece. Então, por exemplo, a água. A água está quente. Então, você precisa da água e a água está aquecida e você precisa da sua sensibilidade. Né? Antigamente, quando a gente ia dar banho no bebê, você pegava, você colocava a água na banheira, não era nem banheira, era bacia, né? E aí você vinha com a leiteira de água que você esquentou no fogão, e aí você jogava dentro da água fria e ficava colocando a mão para ver se a temperatura da água estava gostosa. Aí não podia estar quente demais nem fria. Aí você mergulhava o bebê. Então, além de ser a água, também tem que estar morna ou quente, né? O céu é azul. Não é porque é só o céu. Pode ser um céu durante a noite, escuro. Pode ser um céu nublado, né? O alimento está amargo. Que alimento? A laranja, o boldo, né? Etc. Então, a sensação e percepção tem a ver com isso. E aí, o que acontece? Então, a sensação e percepção, ela vai ser a síntese, na verdade, sensação é uma espécie de síntese de várias sensações. E para entender isso, dois grupos se degladiaram para entender: o grupo dos empiristas e o grupo dos intelectualistas. O próprio nome já diz, né, gente? É empirista, aquele que faz experiência. Intelectualista, aquele que pensa a respeito do processo. Então, para o empirista, a sensação e a percepção são causadas pela relação de estímulo externo ao cérebro. Então, tem uma foto no texto, o cara cheirando café, né? Cheirando produtos. Então, por exemplo, para eu saber que o kiwi é peludo, eu tenho que tocar com a ponta do dedo no kiwi. Então, esse vai levar esse estímulo para o cérebro e vai vir a mensagem: o kiwi é peludo. Então, para os empiristas, a sensação surge e a percepção surge daí. Então, para o empirista, a sensação é pontual, ou seja, o dedo, o meu tato,
detectou que o kiwi é peludo. E os intelectualistas? Para o intelectualista, a questão não é o objeto, a questão não é um item, como, por exemplo, o tato ou o paladar. Não é só um estímulo externo. Para ele, para os intelectualistas, o que entra em consideração aí é o sujeito, somos nós, é o sujeito ativo, né? Então, a coisa externa é passiva. Então, sou eu que tenho problema com o kiwi. Tem gente que não gosta de cebola. Vou dar um outro exemplo. Criança que geralmente não gosta de cebola, né? Uva passa, né? O Natal, final de ano, é uma confusão. Tem muita gente que não gosta de uva passa. Gente, eu adoro uva passa. Para mim, cachorro quente, sem uva passa, falta alguma coisa. Aquele doce da uva passa, misturado com o sal de uma torta, de um cachorro quente, para mim é maravilhoso. Quer dizer, é a minha percepção. Tem gente que não gosta. Então, os intelectualistas dizem que depende muito mais da pessoa do que do objeto externo. Então, é a capacidade que a pessoa tem de entender o objeto e as suas qualidades. E isso é o que defende os intelectualistas. Está claro? Os empiristas defendem o objeto, a percepção do objeto. O intelectualista diz que é a pessoa. A pessoa é que vai definir aí a sensação. Um terceiro grupo é o grupo da fenomenologia, né? A chamada psicologia das formas, ou Gestalt. Esse grupo, ele concorda com os empiristas, dizendo que depende do toque, ele concorda com o intelectualista, dizendo que depende das pessoas, mas eles levantam uma tese. Para eles, a percepção e a sensação, eles funcionam como se fosse um grupo de coisas. Tudo junto ao mesmo tempo. Então, para o pessoal da Gestalt, vamos dar o exemplo do cavalo, né? A percepção de um cavalo. Então, para você perceber o cavalo, é preciso sentir, perceber de uma vez só sua cor, suas partes, sua face, seu lombo, sua crina, seu rabo, seu porte, o cheiro, o ruído, o movimento. Então, o cavalo ele não é percebido de acordo com o empirista, só o pelo do cavalo, por exemplo, separado. Não depende de quem está percebendo, mas na visão da Gestalt-terapia, na visão da psicologia das formas, da Gestalt, a gente percebe o todo e define o particular. Então, o kiwi é verde, é peludo e tem um sabor um pouco ácido. E aí eu vou dizer, bom, eu vou olhar o sabor do kiwi. O outro vai dizer, bom, eu quero saber se o kiwi é peludo ou não. Mas quando eu vou julgar o kiwi, eu já tenho no meu psiquismo, eu já tenho uma sensação de todo o kiwi. Então, quando eu digo assim, aquele cavalo é muito bonito. Aí a outra pessoa pergunta, por quê? Eu vou dizer, você já percebeu que tem um porte mais em pé, ele é elegante? Quer dizer, eu dou essa definição para a pessoa, mas, na verdade, eu estou analisando ali a cor, a crina, o lombo, o rabo dele, o porte dele, o ruído que ele faz ao baixar. Eu olhei tudo isso no meu inconsciente, embora conscientemente eu só olho a pata do cavalo, o porte do cavalo, ou a crina do cavalo, né? Então, para a gente entender. E aí ela oferece até uns exemplos aqui de imagens, né? Não sei se vocês já viram uma imagem da Gestalt, que você olha uma imagem fixadamente, você conta até 10, aí você olha no parede e você vê o retrato de Jesus. Essa imagem circula na internet. Eu fiz isso com a avó da Jailson, quando ela era viva, ela era evangélica. Aí eu disse assim, dona Ana, olha aqui, conta até 10, mas a senhora tem que olhar nesse ponto. Tem um ponto no meio da pintura, né, que a pessoa fixa. A senhora tem que olhar nesse ponto, dona Ana. Vó Ana, aí ela olhou. Aí eu falei assim, agora eu quero que a senhora olhe para a parede. E ela começou a chorar, falou, Nosso Senhor! Ela começou a chorar. Quer dizer, esses são os estudos da Gestalt-terapia, da psicologia da forma, né? Da fenomenologia, como chama, né? Então, de acordo então, com
a Gestalt, o que é a percepção? A percepção é o conhecimento sensorial das formas, é uma vivência corporal, de modo que a situação e condições do nosso corpo são importantes. É também uma experiência dotada de significação e sentido da nossa história de vida. Olha como é complexo. Então, eu vou gostar do kiwi por causa da minha infância, ou não. Eu vou gostar de cebola porque minha mãe temperava o feijão com cebola, né? Então, tem a ver com a memória, com a infância, com o imaginário. Depende do mundo exterior também. Como é que está essa cebola, né? Ela está fresca, tá limpa, está suja, como é que é? E também pode nos levar a perceber coisas novas. Então, é a relação entre o nosso corpo e o corpo do objeto, do sujeito que tiver, que pode ser uma pessoa também. Tem a ver com a nossa história pessoal, com a afetividade. Um dia desse eu falei para vocês que deu vontade de comer bolinho, um bolo, o sonho com goiabada dentro, que a minha mãe fazia. Então, é uma afetividade que eu tenho. Então, alguém vai fazer um sonho com goiabada dentro, vai dizer, Luiz, vê o que você acha. Aí eu vou morder, vou fechar os olhos e vai me ver a lembrança da Dona Alice, minha mãe, fazendo a goiabada, o sonho. Nossa, está muito bom, que delícia. Quer dizer, está em jogo ali também a minha afetividade. Então, nos oferece acesso aí ao mundo exterior. E por último, aí, a memória, né? Por quê? O que é a memória? Lembra que para ter percepção, para ter sensação, obrigatoriamente eu vou mexer com a memória. Então, o que é a memória? A memória é uma evocação do passado. É a capacidade humana da gente reter e guardar o tempo que se foi. A gente salvar o fato da perda total, porque a gente perde tudo, né? Então, quando eu falo assim, Sócrates, sabia que antes, meu filho, de existir o computador, as transmissões de palestra, as gravações, era em fitas de áudio? É mesmo, papai? É. Vou te explicar como é que funcionava, Sócrates. Quando fui fazer o curso de oratória, as minhas primeiras palestras, eu gravava. O gravador, ele era tamanho de uma rapadura. Aí a rapadura, ele sabe o que é, porque ele vai muito a Minas Gerais, né? Ele é tamanho de uma rapadura, ou de um tijolo, daquele também, que tijolo também não quer dizer muito, porque o povo não conhece mais o tijolinho, né? Tamanho de uma rapadura, de um tijolo, de uma barra de chocolate também não dá. Aqui que eu posso buscar uma outra analogia. Enfim. E aí eu vou dizer, e o teclado do gravador era semelhante ao teclado de um piano, de um órgão. Veja, eu estou criando na cabeça dele uma imagem que eu já tenho pronta. E aí, meu filho, a gente apertava duas teclas juntas, tum, e gravava. E aí eu me lembro que primeira palestra, meu medo era conseguir falar 1 hora. Eu achava muito tempo para eu falar. Imagina, né? E aí eu gravei e só deu meia hora o conteúdo. E aí, no fundo, lá de casa, quando eu fui ouvir a gravação, estava assim, e Jesus! Aí um galo fazia no fundo. E aí, aí eu falei, bom, agora eu vou inserir algumas histórias, e aí já aumentou para 40. E daqui a pouquinho aumentou para 70 minutos, 1h10. Agora tá bom. Então, era isso, era essa preocupação. Meu irmão Quinzinho, ele escrevia linha por linha do que ele ia falar. A inspiração dele vinha antes. A minha inspiração durante a palavra dele, não. Então, quer dizer, quando eu vou falar do gravador de fita cassete, era uma fita, eu estou salvando da perda total. Porque tudo que eu vivi perdeu. O que está salvo é aquilo que a minha memória reteve. Então, a memória ela é afetiva e essa memória vai impactar na sensação e na percepção. Esse é o grande barato da memória. Como eu falei agora do sonho de goiabada da mãe. A mãe pegava a massa, isso eu lembro ela fazendo. A massa dela tinha um pouquinho de sal.
Então, era uma massa com sal, não era salgada, mas tinha um sabor de sal. Por quê? Ela combinava esse sal da massa com o doce da goiabada. Ela comprava aquela goiabada, não pode ser a cascão, tem que ser aquela comum que derrete. Cortava o pedacinho, botava dentro da massa, fechava a massa, igual fecha a coxinha, igual fecha bolinho de queijo, e aí fritava. O calor da massa derretia a goiabada. E ela dava aquele bolinho para a gente ainda quente. E aí a gente esfriava soprando. Quando você mordia o sonho, aquela goiabada derretida vinha e combinava com a nossa. Então, vocês vejam como é que eu retive. Isso é memória afetiva. Então, a memória afetiva ela vai impactar diretamente no processo da percepção e da sensação. Então, é como a consciência, a memória é como a consciência faz uma diferença temporal entre passado, presente e futuro. A partir do momento que eu relato o gravador para preparar minhas primeiras palestras há 89, há 34 anos atrás, eu estou recortando o tempo, estou dizendo, Sócrates, isso foi no passado, agora é o presente e virá o futuro. Como é que vai ser o palestrante do futuro? Então, eu recorto. A memória faz isso, ela consegue fazer esse recorte temporal. Falando em recorte temporal, agora com você só, dentro do tempo que a gente planejou, certinho. Bom, boa noite para todos e todas. E aí, dando sequência, né, no texto da Chauí, ela vai trazer a importância da memória na sociedade. No caso, né, ela vai trazer a valorização e a desvalorização da memória, e o que é a memória propriamente dito, né? Então, se a gente for olhar para a perspectiva biológica, a memória ela vai ser então algo que está localizado no nosso cérebro, né? Então, as células elas vão através das percepções serem gravadas e com isso então há uma memória que se estabelece para mim, né? E aí a gente tem até as questões dos acidentes, que a pessoa perde ali massa encefálica e com isso compromete a memória, né? Tudo isso tá aí colocado para o campo biológico. Mas ela vai trazer que há certas ciências, né, que vão observar a memória de um outro lugar, que não é esse lugar de exclusivamente biológico, e que vão valorizar a memória. Né? Ela vai trazer o caso aí da biogenética, que trabalha com a memória genética, não com a hereditariedade. Né? Então, o próprio mundo atual que hoje nós temos, né? A memória, quando a gente fala de memória, por exemplo, digital, dos acervos digitais, né? Então, a memória por si só, ela vai ser o conjunto de coisas, pessoas, aspectos, encontros, acontecimentos, né? O que aconteceu e que através da minha percepção foi guardado e que é passado de pessoa a pessoa, de pessoa a pessoa, através do livro, através da música, através do conto, através da contação de história. E aí ela vai trazer que há uma valorização da memória quando se trata, por exemplo, do processo científico, quando se trata, por exemplo, do que ela vai chamar de presentificação, né, da memória, que seriam os museus, as bibliotecas, né, que é onde a gente deixa, né, onde a gente coloca ali todo esse aglutinado de saber que a gente teve ao longo do tempo. E da importância que isso tem para a nossa construção histórica. Né? Então, é a memória que dá a nossa noção do passado. Né?
esses dias eu estava comentando com a minha irmã como que a gente perdeu uma oportunidade de ouro, de aprender muita coisa com os nossos avós, com os nossos bisavós, de ouvir as histórias. Eu me lembro de uma vez que a gente sentou para ouvir histórias do meu avô sobre mitologia brasileira, folclore brasileiro. Dele falar, não, eu já vi mula sem cabeça, eu já vi lobisomem, e dele narrar como é que foi o encontro, como era o lobisomem, como era a mula sem cabeça. Então, foram momentos que eu perdi, que ficaram na minha memória, mas que eu não registrei. Então, a memória ela pode se presentificar na medida em que eu registro, em que eu falo, em que eu conto. E ela é desvalorizada porque a gente está a todo momento querendo buscar o novo. E memória significa algo passado. Já passou. Memória está ligada ao passado, não está ligada ao presente nem futuro. Aliás, está ligada ao presente na medida em que o presente está servindo de conteúdo para a memória. Mas ela está ligada ao passado. Eu tenho que lembrar. E a gente está sempre desejando novo, moderno. E aí, com isso, a gente deixa de lado e passa a encarar todo esse processo como algo atrasado, velho, antiquado. E aí a gente não se importa se o museu pega fogo, se a biblioteca pega fogo, a gente não se importa se uma cidade histórica é levada abaixo e construído prédios no lugar, porque a gente não liga para a memória. O importante é modernizar-se. A cidade tem que ser moderna, né? E aí a gente olha isso em diversos lugares, gente. Aqui no Espírito Santo, a capital Vitória, tem o centro da cidade é um centro histórico. É histórico. Mas cotidianamente a história vai se perdendo. É alguém que compra aqui, que constrói um prédio novo ali, é uma casa da década de 50, de 40, de 50, que é quebrada para fazer estacionamento. Então, a memória, ela não tem essa valorização, a gente não consegue olhar para isso com esse cuidado, né? A gente quer um novo. A máquina de escrever, a gente joga no lixo. Não serve mais para quê? Eu tenho um computador, eu tenho um teclado na minha frente, né? Eu tenho um teclado, para que eu preciso de uma máquina de escrever que eu vou ficar apertando o botão com aquela dificuldade, né, para que ele ali escreva numa folha enquanto eu posso escrever já no computador, mandar por e-mail para o outro lado do mundo, né? Então a memória ela está sempre buscando a memória, perdão. Nós estamos sempre buscando o moderno, o novo. Sim. Por isso também que o idoso não é desvalorizado devido a... Oi, é a Marlene. Por isso que o idoso também é desvalorizado, né? Ele é posto de lado, porque se quer sempre o novo, e aí o idoso se torna um inútil, né, para a sociedade. Exato. Não? E isso ela também traz no texto, exatamente. Que os idosos vão sendo deixados de lado, né? Porque são quem contam a história. E diferente, por exemplo, da nossa realidade civilizada ocidental, o idoso na nossa sociedade ele não tem espaço. A todo momento não há espaço para o idoso falar da história. Não há espaço para o idoso viver, né, gente? A gente está vendo aí cada vez mais a dificuldade que é, até mesmo para se aposentar, mas não tem espaço para contar a história. E aí, com isso, por exemplo, as tribos indígenas, as tribos é ótimo, nossa senhora, os povos originários, o saber ele é contado, ele é passado. Então, algumas coisas, claro, se perdem, e se perdem exatamente pelo confronto entre nós, os homens brancos, né, e eles, mas o saber ele é passado, os mais velhos eles detêm uma sabedoria.
Hoje o mais velho ele não detém essa sabedoria. Não, é doido, tá gagá, não tá sabendo o que fala. Bom, então, com isso, né, ela vai trazer para nós que a memória, então, é um espaço de lembrança, é um lugar de lembranças. E ela não pode ser meramente física, porque eu escolho o que eu vou lembrar, e essa escolha, né, passa por um processo em que isso vai me causar percepção. Eu vou ter aí sensações, tristeza, alegria, é um trauma ou é só mesmo uma lembrança saudosa, né? Então, não tem como ser só o processo físico, porque eu tenho controle sobre isso. Como é que é o nome da... eu vou lembrar aqui o nome da fulana. É tal. E da mesma maneira que nós escolhemos o que lembrar, a gente também acaba escolhendo... a gente também, às vezes, se esquece do que quer lembrar. Se realmente fosse algo gravado nas células, propriamente dito, a gente nunca esqueceria. A gente não teria problema de esquecimento. Ai, meu Deus, o que era aquilo mesmo que eu tinha que fazer? Hoje eu fiz isso. Eu levantei, fui para a cozinha, parei e falei, ué, o que eu vim fazer aqui? E eu falei, o que eu vim fazer aqui? Eu esqueci. Então, o esquecimento, se ele é físico, né, se a memória fosse algo física, o esquecimento ele não existiria. Porque a célula ela estaria gravada. Então, eu lembraria de tudo. Teoricamente, eu lembraria de tudo, né? Então, não há como... Ela vai dizer que não há como isso. E aí ela insere nesse processo a imaginação. A imaginação, a Chauí vai inserir aqui, primeiro, a partir de duas perspectivas. A imaginação criativa e a imaginação reprodutiva, ou reprodutora, né? A imaginação criativa é essa que cria aquilo não existente. É a fantasia, é a imaginação. Eu vou voltar dela depois, né? A fantasia. Mas aquilo que não existe. É a nossa capacidade de criar. Né? É a criança que você dá para ela um pau e ela transforma aquilo numa espada. Aí você fala, meu Deus, era para jogar fora isso aí. E a capacidade, e a nossa imaginação reprodutiva, que a gente vai fazer mediante a percepção de algo. E aí eu imagino. Então, se a tradição filosófica vai se utilizar, propriamente dito, da imaginação reprodutiva. As percepções é quem vão ditar o mundo. Então, antes de eu imaginar, primeiro eu percebo. Primeiro há uma percepção, há uma observação. Observar é diferente de imaginar, de imagem. Imaginar vem de... Né, imaginação, a palavra imaginação, ela tá ligada à palavra imagem. O que é uma imagem? Se eu disser para vocês assim agora, um copo de café saindo fumaça, com as bolinhas em volta, cada um vai imaginar um copo de café. Cada um vai ter uma imagem. E a imagem ela está inteira. É diferente da observação. Eu tinha um amigo que ele era muito crítico com mulher. Então a gente olhava, maravilha, linda! E ele falava assim, o dedão do pé é torto. Mas, cara, ninguém tá olhando o dedão do pé. Aí, aquela ali é gata. Ela tem uma mancha aqui na bochecha. Cara, observação. Ele não viu, ele observou. Então, a observação, ela captura uma parte do todo. A imaginação é a imagem do todo. Eu tenho todo, eu não tenho só uma parte dele. Então, a tradição filosófica vai dizer que a imaginação, ela, em alguma medida, ela é prejudicial ao processo racional.
Tanto que alguns filósofos vão apresentar a questão dos artistas, que o artista nada mais faz do que transformar a percepção do mundo, das coisas já existentes, numa outra. O exemplo disso é o Pégaso. Pégaso é o cavalo alado da mitologia grega, onde pegou-se um cavalo, pegou-se asas e juntou as duas coisas. As duas coisas já existiam, mas ele juntou. Então ele criou, ele reproduziu algo novo a partir de duas coisas já existentes, conhecidas por ele pela percepção. Então, a percepção reprodutiva é isso. É eu pegar aquilo que eu já conheço e constituir algo, uma outra coisa, eu reproduzo. E para a tradição filosófica, essa é a ideal, essa é a imaginação ideal. Porque as coisas já estão aqui. Porém, essa é a tradição ideal para os intelectualistas, para os empiristas, não para os fenomenólogos. Para os fenomenólogos, a imaginação ideal é a imaginação criativa. Porque a partir dela, eu vou criar aquilo que não existe. A partir dela, eu vou imaginar aquilo que não existe, para que aquilo passe a existir, para que aquilo passe a ter uma imagem, para que eu crie uma imagem. Então, por exemplo, a imagem de um pretendente. Eu queria um homem bonito, belo, alto, de olhos castanhos. Vai para lá, papai tá daqui a pouco, papai vai lá ficar com você. De olhos castanhos, de cabelo preto. Ou seja, eu dei uma imagem para esse homem. Eu criei uma imagem. Eu criei algo que não existia. É o avião, meu amor. Eu criei algo que não existia. E agora passou a existir. Ainda não existe, mas é a partir dessa imaginação que foi possível, por exemplo, a construção da filosofia, por exemplo, do próprio processo, do próprio pensamento filosófico. Né? Quando Sócrates questiona o que estava posto, ele está criando algo que até então não existia. Peraí, mas como é que ele questionou? Não pode questionar. Não, ele mostrou que pode. Ele imaginou que poderia e questionou. Né? E aí, para fechar, ela vai trazer a diferença entre a percepção e a imaginação. Então, perceber significa isso. Eu vou observar. Eu observo. E aí, dessa observação, eu capturo uma parte. Tanto que, é por isso que a gente diz que ciência se faz em par. Porque, às vezes, o que eu estou observando, o outro não está. Aí eu tenho que voltar lá e olhar, é verdade, tinha isso aqui. A verdade tinha aquilo ali. Né? É a observação. E aí isso vai constituir as minhas percepções. O processo imaginativo, a imaginação, ela já vai ser diferente. A imaginação, ela não vai partir de um processo perceptivo, da sensação, do sentimento. Ela vai partir do processo da criação, da presentificação daquilo. O Aloysio começou a dizer aí, o gravador antigamente era do tamanho de uma rapadura. E aí você começa a imaginar, a criar uma imagem do gravador, que tinha botões que se pareciam com botões de piano. Não parecia não, tá? Eu lembro como é que era, não era assim não. Mas eram botões que você apertava, ele afundava. Você levantava, apertava um botão, abria o compartimento para você botar a fita. Isso você vai imaginando. Eu conheci um gravador. Hoje, se eu quiser ver o gravador, eu entro na internet, põe gravador antigo. Vai aparecer imagem, tenho certeza. Mas ao contar, o indivíduo cria a própria imagem a partir da imaginação. E aí nada melhor do que exemplificar isso com as crianças.
A criança transforma, presentifica um navio num guarda-roupa, uma espada num pedaço de madeira, né? Uma lava no nosso chão. Então, a imaginação é a capacidade de presentificar aquilo que não está ali. Quando o pintor, quando Monet vai pintar a Catedral de Rouen, quem observa tem uma sensação análoga à de observar a catedral. Então, o objetivo da imaginação é presentificar aquilo, é trazer para cá, para o presente, aquilo que ficou no passado, ou aquilo que está distante de mim de forma física. Né? Essa é a imaginação que a Chauí vai trazer para nós. É isso.